Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Carolina Pugliese e hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema: insistir ou desistir de uma situação. Bom, então, antes da gente começar, já vou pedir para você deixar o like, para você se inscrever nesse canal se você gosta de dicas como essas, combinado? Então, eu não sei você, mas tem momentos na nossa vida que parece que nada dá certo, você já reparou? Ou se dá certo, a gente tem que fazer um esforço muito grande para aquilo ali para frente. Isso vai desanimando, né? Isso vai desanimando a gente. Então, às vezes você tem um projeto aí que você tá fazendo e, nossa, já era para ter dado certo e a coisa não foi. Ou às vezes um relacionamento, uma amizade, enfim. E é tudo muito difícil. Você sente que você tem que pisar em ovos se for com uma pessoa específica. Você já passou por isso? Então, e aí chega esse momento que a gente pensa: será que eu continuo nessa situação? Hoje eu vou falar sobre isso, sobre como que eu faço para tomar esse tipo de decisão, porque para mim, na minha vida, fez muita diferença no quesito de paz de espírito, de leveza, de tranquilidade, de confiança, sabe? De ter muita confiança no meu taco. Por exemplo, se você está fazendo um curso, né? Pode ser uma pós-graduação, um mestrado, uma faculdade, né? Vou usar esse exemplo de uma faculdade aí, de um curso específico. Então você tá lá, você faz, você tá se esforçando, você tá dando o seu melhor, né? E com o passar do tempo, mesmo que você esteja se esforçando, dando o melhor de você, você sente um peso. Esse é o primeiro sinal de que a coisa não tá legal, né? Então você sente um peso. Você, tipo assim, por exemplo, se for um trabalho, um curso, no dia seguinte, se hoje é domingo e amanhã você tem que trabalhar, você tem que ir pra lá, você fica assim, ai, nossa. Sabe aquela sensação de aperto no peito? Então, é uma coisa que a gente vai sentir se a gente não tá numa situação muito favorável. Ou então, assim, você tem que fazer demais pra você ter isso aqui de retorno. Sabe aquilo de parecer que a gente tá empurrando, assim, aquela pedra na montanha e você recebe isso aqui de retorno? E aí você olha pro lado e vê outras pessoas e fala, poxa, elas fazem muito menos e tem um retorno muito parecido. Será que fizeram macumba pra mim? Você pode se perguntar. Será que, sei lá, tem alguma coisa de errado comigo? Não. Nesses casos, eu acho que é quando a gente precisa observar se é um caso de desistir de uma situação. Que é quando a gente se esforça pra caramba pra ter muito pouco. Que é quando a gente sente que a gente tá empurrando uma coisa pesada. Que é quando, por exemplo, você já fez o melhor que você pôde por muito tempo, com persistência, tá? Não é uma coisa rápida assim, mas por muito tempo e aquilo ali não vai. A coisa parece que fecha. Quer um exemplo? Quando eu fazia o curso de arquitetura e urbanismo, gente, eu era muito esforçada. Eu estudava assim, às vezes 7, 8 horas seguidas. Eu não saía, não ia pra festa. Eu vivia, nem as minhas unhas eu fazia. Eu, às vezes, nem escovava o cabelo. Perdi toda a minha vaidade na época, porque eu tava tão ambicionada naquele curso. E aí, assim, eu até conseguia, eu tinha notas boas, eu era uma boa aluna. Meus projetos eram legais. Mas eu via pessoas que, às vezes, faziam com muito mais facilidade, a coisa ia melhor. Eu observava que eu estava num processo de peso, de dificuldade que outras pessoas não tinham. Era o caso de eu persistir? Eu poderia persistir. Mas ali eu optei por desistir. Por quê? Porque ali eu estava o tempo todo sentindo que eu estava pesado. O tempo todo era uma coisa ruim. Quando eu tinha que fazer um trabalho, não me dava alegria. É claro que alguns trabalhos a gente não vai ser felicidade, né? Vai ser trabalho árduo. Mas assim, era desânimo. É diferente do tipo, ah, nossa, eu tenho que trabalhar, né? Era tipo assim, depressão, tristeza. Tipo, nossa, eu não aguento isso mais. Então, assim, eu fiquei 4 anos observando aquilo e falando, gente, será que tá errado isso aqui? Pra mim, estava errado. Porque pra mim não funcionava. Porque pra mim a coisa se sentia pesada. Pra mim a coisa não fluía. O que é não fluir? Não aparecia vaga de estágio. Não aparecia oportunidade de emprego. Não apareciam projetos legais para eu participar. Não aparecia. A culpa era minha? Não, eu estava fazendo o melhor que eu podia. Eu não tinha como controlar o restante. Os professores eram carrascos?
Eles eram carrascos, mas era uma coisa geral. Só que quando eu colocava na balança, eu via que no final das contas eu sempre estava triste. Mesmo que eu tivesse boas notas, projetos legais, eu estava sempre triste. E quando eu fui testar o mercado, tudo, vi que não era muito aquilo que eu queria. Então, assim, a vida foi foi falando comigo que, tipo assim, não é bem por aí, né? Você pode até conseguir, mas tem coisa melhor. Existe o caminho da menor resistência. Só que eu tava no caminho da maior resistência. Quase isso. Então, assim, a vida fala com a gente. Naquele momento a vida estava falando comigo. E eu gosto muito de observar isso quando a vida conversa com a gente. Saber observar quando a gente está num caminho de maior resistência ou menor resistência é fundamental para a gente pensar. Pera, isso aqui tá certo? Isso aqui tá fluindo? Né? Outro ponto é ver isso. Tá fluindo ou eu tenho que ficar girando a manivela o tempo inteiro? Se eu parar, acabou. Se eu virar as costas, eu tenho que ficar controlando, segurando o tempo todo. Se a sua questão é essa, idealmente não é desistir, é tentar olhar para outra janela, abrir outra porta, né? Às vezes a gente, na nossa ignorância, vê uma coisa só e pensa que só tem aquilo. Na época eu falei, cara, eu vou desistir, quase me formando desse curso. Só que aí que tá a importância de saber desistir de algumas coisas que não estão indo para frente. Quando eu optei por fazer publicidade, gente, no primeiro período, nos primeiros dias que eu entrei, eu escutava os professores falando, eu ficava tão interessada em ouvir aquilo. No primeiro período, já vinha vaga de estágio para mim. No primeiro período, eu já tinha jobs, já tinha maneira de fazer renda extra. Coisas que quando eu estava na época da arquitetura, gente, não vinha uma coisinha para eu fazer, não tinha nada. E eu só estudava igual uma doida. Então, assim, parecia que eu tava tirando leite de pedra na arquitetura. Tô falando o meu exemplo, tá, gente? Nada contra a arquitetura. Tenho um carinho por ela. Mas quando eu fui pra publicidade, era prosperidade pra mim. Por quê? Porque pra mim aquele caminho era um caminho de menor resistência, era um caminho mais aberto, era um caminho próspero. Então eu desisti e aí sim a vida teve espaço pra colocar aquilo que era bom. Agora, no outro ponto, quando é que a gente precisa insistir numa situação? Eu gosto muito daquele canal no YouTube chamado Nova Acrópole, que fala muito de filosofia. Em especial da professora Lúcia Helena Galvão, se eu não me engano o nome dela é esse. Eu acho ela fantástica, se vocês puderem ver as palestras dela, sim, são sensacionais. E uma das palestras, ela fala sobre a espada de Excalibur, que simplesmente tem uma pedra e uma espada fincada nela. E ninguém sabe como aquilo aconteceu, é um mito, né? Era uma espada que ela era forte o suficiente para cortar uma pedra. E adivinha quem é a espada? Você! Nós somos essa espada. É isso. Quando a gente tem que insistir numa situação, as intemperanças da vida são como, igual a própria professora Lucilena Galvão fala, são como um ferreiro, né? Que ele vai forjando uma espada muito forte. Então, o que faz essa espada ser forte dentro do mito do rei Arthur? O que fez essa espada ser forte o suficiente de se fincar numa pedra, né? E o que isso significa na nossa vida quando a gente precisa insistir? Às vezes, em situações, nós temos dificuldades e intemperanças, intempéries, né? Como, por exemplo, você está num curso, eu vou usar o mesmo exemplo do curso, para ficar fácil de assimilar. Você está num curso, tudo, tem momentos difíceis, semestres que você vai talvez virar noites, tem momentos que você vai apresentar um trabalho e não vai ficar tão bom, e às vezes você precisa ter uma pressão para ter uma nota boa, mas ainda assim, você chega lá, você é feliz. Você faz seu trabalho, você gosta, você olha para o mercado de trabalho, se você faz um estágio, ou se você já trabalha na área, você gosta. Às vezes o volume de trabalho é grande, é cansativo, mas você sente que aquilo tem futuro. Você faz aquilo, você se desliga do tempo. Mesmo com uma dificuldade ou outra, você consegue contornar. Não estou falando que é fácil, e nem que você vai fazer isso com um sorriso no rosto o tempo todo, mas você consegue contornar. E quando você olha para o futuro, aquilo te dá uma alegria, uma sensação de é isso. É aqui, é como se abrisse um caminho e falasse é isso aqui, né?
Ah, no futuro eu quero ter tal cargo. Ah, essa profissão, esse curso vai me proporcionar que no futuro eu possa ter tal coisa. Existem dificuldades, mas você consegue superar elas. Existe um balanço. Você faz força, mas essa força compensa, ela volta. É como se você fizesse uma plantação e você colhesse. Você plantou chuchu, você recebe chuchu. Entendeu? No outro caso, não. Parece que você está plantando 30 chuchus, você consegue um. A gente tem que insistir quando a gente sabe que aquela planta pode estar crescendo muito devagarzinho, mas ela está crescendo. E uma hora ela vai crescer de formas mais rápidas, mais devagares, mas ela é constante, mas ela cresce, ela tem movimento. E aquilo faz sentido para você, que é o mais importante. Você sente seu peito bem com isso, leve. Você fala, não, é isso aqui. Por aqui, parece que flui. As oportunidades aparecem, a coisa progride. Isso são sinais de que você pode insistir numa situação. Entendeu? E essa foi a forma, pelo menos, que eu utilizo para me nortear. E é isso, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau!